Participe conosco todos os dias às 5h19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Está aí a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Olá a todos, amigos e irmãos do canal É Tempo de Oração. Bom dia, mais uma quarta-feira, mais um dia nos concedeu o Senhor. Olha, hoje iremos ler o capítulo 1 de 1 Pedro. O autor dessa carta é o apóstolo Pedro. E ele se dirige a algumas igrejas localizadas no Oriente Médio. Aí, na medida que nós formos lendo, o Espírito Santo ele vai nos ensinando, nos exortando, nos fortalecendo, nos alimentando, tá bom? Eu queria agradecer ao amigo e irmão pastor Genival Lira, a sua esposa, a todos os irmãos que estão aqui no canal, nosso amigo Rodrigo Rodrigues, o Rafael Menes, a nossa Valdenice Freitas, nosso pastor e irmão Juarez e os demais, todos os outros que não me vem à memória agora. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus os conduza nesses dias difíceis, de muitos desequilíbrios, de muitos excessos. Que o Senhor os guie nas estradas, no lugar onde vocês moram. Que o Espírito Santo proteja não só vocês, mas também as suas respectivas famílias. Você que faz parte do canal É Tempo de Oração, você que todas as manhãs ouve essa programação, eu peço que envie esse link para uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de fé. Vamos lá? Capítulo 1, verso 1. Está escrito o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Aos eleitos que são forasteiros, ou seja, peregrinos, da dispersação no Ponto, primeira igreja, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele enviou a carta para 5 igrejas, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí ele começa no verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva e esperança, para uma vida viva, para uma viva e esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Observe que Pedro, ele descreve o que Deus fez nele e nos irmãos. Que tipo de salvação Deus trouxe para cada um deles? Que tipo de vida? Então ele dá detalhes. E aí no verso 6 ele diz o seguinte: nisso alegrai-vos, embora no presente tempo, por breve, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai-vos com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui você percebe que Pedro, ele está distensionando. Nós presumimos que havia, do verso 3 ao verso 10, né? ao verso 9, a gente percebe que havia na igreja, nessas igrejas, uma pressão social, né? A prova é que ele descreve que por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Que tipo de provações eram essas que os irmãos estavam passando na época? Desprezo, humilhação, servidão, escravidão forçada, porque a escravidão na época existia, né? Então, os irmãos estavam muito pressionados, muito angustiados, passando por coisas que, humanamente falando, seria... hoje em dia é difícil até de encontrar pessoas que estejam passando pelo que os irmãos estavam passando nessa época. E aí ele fala que obtendo o fim da vossa fé. Então a fé, ela tem diversas... a fé, ela tem diversas funções, mas a principal função da fé é a salvação da alma. Por isso que ele diz no verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aí ele diz no verso 10, ele complementa: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anela conhecer. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Ou seja, Pedro convida as igrejas, os irmãos, a estudar,
a ler. Por isso que no verso 13 do capítulo 1 da carta de 1 Pedro, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, investigue, estude, leia, medite, sede sóbrios, ou seja, seja consciente e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Que paixão Pedro está falando? Né? Diversas paixões, vícios, resistência, enfrentamento, insubmissão. Aí diz no verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Olha aqui, tá vendo? Sejais santos no vosso procedimento, ou seja, tem uma conduta louvável aos olhos de Deus. Tem uma conduta condizente ao Senhor que você serve. E aí ele diz assim: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha como ele é bastante cirúrgico na carta. Se vocês buscam o Pai que não faz acepção de pessoas e que julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se conduza com temor a Deus. Se conduza na vossa peregrinação. No começo ele fala forasteiros, né? Aqui peregrinação. Nós que nos entregamos ao Senhor, nós somos peregrinos em terra distante. A nossa terra não é aqui. A nossa terra é lá. Então ele convida os irmãos a analisar o procedimento de cada um deles. Como eles estão se conduzindo. Aí ele diz mais o seguinte, no verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, o ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, ou seja, amar aqueles que fazem parte da família. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra
que vos foi evangelizada. Esta foi a palavra que vos foi evangelizada. Então, do verso 1 ao 25, a gente percebe que havia uma pressão social sobre os irmãos, sobre a igreja. Como vocês sabem, os irmãos em Cristo, os crentes, os novos convertidos, a igreja primitiva, na sua essência, era composta de pessoas humildes. Quando eu falo humildes, é pobres mesmo. Não é humildes, é pobre. Pessoas que eram, na sua grande maioria, escravos, pessoas que eram servos, né, no sentido etimológico de escravidão, porque a palavra servo deriva de escravo. Então havia, por parte dos senhores dos escravos, um desprezo, uma pressão maior sobre os crentes, porque eles estavam se unindo. Eles não estavam mais como os escravos que não eram convertidos, que viviam do trabalho para o trabalho. Eles já tinham adquirido propósito, porque quem está entregue ao Senhor, não ao Senhor dos escravos, mas ao Senhor, ao Criador, deixa de viver uma vida insossa e passa a viver uma vida com esperança, como a gente acabou de ler. Uma vida com propósito. Eles se reuniam nas casas, louvavam ao Senhor, oravam uns pelos outros, demonstravam afeto, preocupação uns pelos outros, com a saúde de um com dos outros. Então isso fazia com que a igreja crescesse. E os senhores, vendo isso, pelo que eu percebi no texto, estavam pressionando eles, intensificando o serviço no intuito deles manifestarem um procedimento desagradável ao Senhor e voltasse a uma condição que eles tinham abandonado, né? Que eles tinham herdado da família. Por isso que ele fala assim, olha, Cristo que te resgatou do seu fútil procedimento que vocês receberam, legaram dos seus pais, dos vossos pais. Ou seja, era com esse intuito. E o apóstolo Pedro, o mesmo Pedro que era espada, né? Tudo era na faca e no fogo, tudo era muito temperamental, orienta a igreja para que eles olhassem os procedimentos, da maneira que eles se conduzissem. Então é muito rica essa carta. E é o que a gente vê hoje. O país, a gente vê muitos irmãos em Cristo tendo que trabalhar muito para honrar os seus compromissos. A taxa de juro altíssima, muito desemprego, muitas pessoas passando necessidade e muitos cristãos abandonando a fé, abandonando o bom procedimento para viverem de acordo com o mundo. E não é isso que o Senhor quer para a gente. O nosso Criador quer que a gente entenda, abra o nosso entendimento e tenha paciência nesse período. Vai passar, tá bom? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por ler a Tua palavra, por meditar nos Teus caminhos, nos Teus preceitos. Que a Tua boa mão esteja nos guiando, nos sustentando, nos fortalecendo
nos capacitando. Que a tua graça, que a tua misericórdia, mediante a fé, esteja conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Forte abraço desse amigo e irmão. Tchau, tchau. Você já conhece o Ministério Tempo? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra os dias e horários dos nossos cultos, momentos especiais de adoração, palavra e comunhão. Você e sua família são nossos convidados para participar e viver grandes bênçãos na presença de Deus. Ao clicar nos links das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, você será direcionado diretamente para cada uma delas. Lá